Não acredito que... Eu não creio que o ser humano tenha em seu psiquismo tanto medo de morrer. Até porque a experiência da morte é uma experiência que nós não temos lembrança. Esta semana conversava com uma pessoa muito querida sobre nascer aqui e nascer na espiritualidade, e coloquei para a mesma pessoa que nascer aqui é muito trabalhoso. Imagine você que, se você tiver uma programação espiritual, há toda uma demanda desse trabalho da espiritualidade. Depois de feita a programação, há todo um chamado restringimento do perispírito, ou seja, o perispírito vai diminuindo. Isso é feito dentro de um planejamento, dentro de uma estrutura adequada para tal. E finalmente esse perispírito, ele, por assim dizer, é inoculado no óvulo, que é fecundado. E aí começa a ver o desenvolvimento do corpo físico. E a mamãe passa 9 longos meses desenvolvendo todas as funções biológicas. Nesse momento o espírito fica em estado latente, em inércia, absoluta inércia. Absoluta inércia. E finalmente ele nasce aqui. Não podemos prever seguramente qual o tempo de viagem de lá para cá. 9 meses de barriga, mais algum tempo de planejamento, 1 ano, 2 anos. Cada um com sua própria história, cada um com suas próprias demandas. E a viagem daqui para lá? E a viagem para a espiritualidade? 1 segundo. Por 1 segundo em que você dá o clique, você já está lá. Então não há motivos de temer a morte, primeiro porque nós não lembramos quando foi a última vez e como foi que nós tivemos o nosso desenlace, o nosso desencarne, né? Nós não lembramos. Vamos nos lembrar depois, no mais além. Mas enquanto estamos aqui, embaralhado nesse emaranhado de fios, de coisas, de gente, de intrigas, de confusões, de tantas negociações, tantas negociatas, não há medo. Por quê? Medo de morrer. Por que medo de desencarnar? O medo deveria ser de nascer aqui, mas você já está aqui. Está encarnado aqui. O que suscita-me muitas e muitas vezes por que nós ainda não somos, por quê? Aí é por quê mesmo, não é o que não. Por que nós ainda não somos capazes de alimentarmos uns aos outros de tanta esperança e tanta fé, de tanto amor, capaz desse alguém, quer quem seja, se sinta acolhido, se sinta abraçado, se sinta querido, para que não vá para o despertamento no mais além com tanto receio, com tanto medo. Eu passeando um pouco pelas questões da vida e desencarne, vida e morte, eu vou até os suicidas, aquelas pessoas que cometeram esse ato. Seguramente eles não quiseram, estou falando de ordem geral, eles não quiseram morrer. Eles queriam se livrar de uma dor, eles queriam se livrar de um sofrimento, o qual não se achavam em condições, em competência de suportar. Aí eu volto de novo e pergunto, por que nós não somos capazes de acolher alguém nesse momento de tanto sofrimento?
Porque são tantas pessoas que estão em sofrimento, pelas mais diversas ordens, maneiras e razões. São tantas pessoas. Nós, de alguma maneira, sentimos, o que eu vou dizer é muito forte, nós, de alguma maneira, sentimos o prazer de ver tantas pessoas em sofrimento. Faz parte do contexto do contraponto. Ainda bem que não sou eu. Porque nós assistimos pela TV, nós assistimos todo santo dia, ao vivo, centenas e milhares de pessoas abandonadas na sua rua, talvez no seu andar, talvez no fundo da sua casa, e pessoas tão especiais como qualquer ser humano é especial. A espiritualidade nos lembra todo dia que uma vida malfadada, uma vida mal realizada aqui e agora, ela será de fato em outro momento resgatada pela vivência, pela experiência em total miséria, absolutamente miséria. Miséria de tudo. Miséria de não ter um pai, miséria de não ter uma mãe, miséria de não ter um lar, miséria de não ter isso, miséria de não ter aquilo, miséria de não ter um medicamento para diminuir a sua dor. Então nós somos convidados a todo instante para fazer o bem, para acolher aquele que nós possamos, aquele que está à nossa frente. Foi perguntado a Jesus uma certa feita, quem é o próximo? E ele disse, o próximo é aquele de que você se aproxima. Esse é o próximo. O próximo não é a sua família, não é o seu amigo, o próximo é daquele de quem você se aproxima. Então eu considero peremptoriamente fundamental que a gente aprenda a fazer esse exercício do acolhimento, que a gente venha fazer esse exercício do eu amo você, eu quero ajudá-lo, eu posso ajudá-lo. Quando eu comento isso, eu fico profundamente entristecido, porque eu já fiz algumas tentativas, e eu uso esse espaço aqui para dizer isso, eu já fiz algumas tentativas de reunir-me com pessoas da terceira idade, pessoas idosas, velhinhos, para ajudá-los a refletir que a vida, ela não termina aos 60, nem aos 70, nem aos 50, nem com uma determinada enfermidade. A vida não termina nunca, a vida é contínua. E que, para aquele que se encontra sozinho, abandonado, isolado, sem prestígio de ninguém, pode contar comigo. Pode contar comigo. Eu tenho onde sentar e bater um grande papo. Eu tenho onde sentar e ter um grande diálogo. Mas as pessoas também é como se estivessem medrosas ou desencorajadas e ficam se escondendo para não se apresentarem. Aí fica muito difícil. Toda dor tem sempre um medicamento, toda dor tem sempre um lenitivo, toda dor tem sempre um acolhimento. Eu estou oferecendo este acolhimento, principalmente para pessoas velhinhas, pessoas idosas que vivem abandonadas em seus lares. Abandonadas, o que eu digo, é força de expressão. Os seus filhos têm as suas vidas, vão trabalhar e eles ficam à mercê do nada e do acaso. Então vamos sentar, vamos conversar. Basta localizar o meu telefone na primeira página. Ou eu vou dizer aqui para vocês. 719-8800-7159. Vou repetir. 719-8800-7159.
88007159. Nós temos um espaço enorme, imenso, para fazer esses encontros, para tratar de nossas vidas, para cuidar de nossas vidas. Mas não se abandone. Se você se sente que foi abandonado, se cuide. Uma pessoa muito querida minha, muito querida mesmo, muito especialmente querida, me mandou uma mensagem hoje, falando sobre a solitude. Solitude é quando você está só, mas está de bem, feliz com você mesmo. E são poucas pessoas que estão nessas condições. Então vamos conversar. Vamos nos reunir, tomar um chá, tomar um café, bater um papo, uma vez por semana, pelo menos. É fundamental. Tem gente que espera morrer. Ninguém morre. Assista um filme As 5 Pessoas que você encontra no céu. As 5 pessoas que você encontra no céu. Talvez você encontre esse filme no YouTube. É a história de Ed. Ed era um rapaz isolado, quietão, e que teve uma morte súbita. Assista esse filme para vocês clarearem um pouco mais o que eu quero dizer aqui. Vou repetir. As 5 pessoas que você encontra no céu. Escrito, adaptação de um livro escrito por um autor chamado Albo Mitch, que escreveu também um outro livro belíssimo, riquíssimo, chamado A Última Grande Lição, que também virou filme. A Última Grande Lição, você poderá também encontrar no YouTube, ou no Netflix, ou em outra plataforma. As 5 pessoas que você encontra no céu, A Última Grande Lição. Existe o livro, existem os 2 filmes. Mas para falar sobre solidão, assista esse filme que eu lhe disse, As 5 Pessoas que você encontra no céu. E você vai perceber o quanto é importante que a gente se encontre, se socialize, se amarfale junto um com o outro, né? Que a gente seja carinhoso um com o outro. Quando eu tive a grata alegria, a satisfação de ensinar, de ser professor numa chamada Faculdade Livre da Terceira Idade, eu fiz em 2 faculdades esses trabalhos. Ensinava em 2 faculdades, chama-se Faculdade Livre da Terceira Idade. É uma ideia que você pode fazer na sua cidade, se não tiver. Faculdade Livre é apenas o nome. Na verdade, é um local de encontro em que existem algumas disciplinas, algum tipo de cronograma. Eu poderia ajudá-lo se você quiser. Me escreva para o meu e-mail vandilsonsoares@gmail.com vandilsonsoares@gmail.com para lhe dar uma dica de como você montar na sua cidade uma faculdade da terceira idade. É tão importante esse espaço, é tão importante esses encontros, né? É tão importante para a gente poder continuar se sentindo gente a vida inteira, gente, que somos filhos de Deus, não somos coisas. E nós precisamos nos encontrar aqui, nesse momento já, porque quando a gente faz a passagem para a espiritualidade, nós continuaremos no mesmo padrão, na mesma maneira de pensar. Se nós estivermos aqui bem legais, centrados, nós estaremos também bem legais, centrados na outra dimensão, convivendo na espiritualidade. Eu agora lancei um DVD cujo título é Nunca Só. Nós nunca estamos só. Nós estamos sempre rodeados de pessoas. O que nós precisamos talvez é abrir um pouco esse coração endurecido e permitir que esse alguém chegue para a gente poder compartilhar a vida. Nunca Só é o título desse DVD que eu estou lançando agora.
e que convida você para, se quiser também obtê-lo, escreva para mim. Pegue pelo telefone que eu dei, tem o WhatsApp ou pelo e-mail, escreva. Nunca só. Nós precisamos estar nos melando, nos lambuzando, como diz Léo Buscaglia, no seu livro Amando, Vivendo e Aprendendo. Léo Buscaglia. Então nós temos que estar nos lambuzando com seres humanos para que a gente possa estar seguindo um caminho diferente, um caminho mais clean, um caminho mais limpo, e sair desse ostracismo, dessa coisa que só faz nos jogar para trás. Vamos nos centrar e jogar para frente. Eu espero o seu contato. Eu espero você. Muita paz e que Deus abençoe. Muita paz.